servo. É o estudo dessa noite. Semana passada nós vimos alguns outros nomes, vimos alguns guerreiros, alguns valentes, e vimos o que eles fizeram e por que os nomes deles estavam relatados e relacionados aqui no capítulo 12. E nós paramos no versículo 22 do capítulo 12. Você que estava comigo, você vai se lembrar disso. E do 23 ao 40, se eu não me engano, ao 40, nós temos outros nomes. Eu não vou ler esses nomes, mas aqui desses versículos estão relacionados os nomes daqueles que foram a Hebrom reconhecer Davi como rei, de todas as tribos vizinhas e das mais distantes. Então o autor ele se preocupou em relacionar aqui o nome dessas pessoas. Lembra de Davi, né? De novo, vou recapitular porque a gente está nos primeiros estudos, tá? Não vou continuar falando isso daqui para frente. Mas de novo, o livro de Crônicas, ele não é uma sequência histórica depois do livro de Reis. O livro de Crônicas, ele dá uma recapitulada no que já vimos, com uma outra visão, tá? Então ele dá uma visão diferente em alguns momentos. Lembra que o livro de Crônicas tem como objetivo principal fortalecer aqueles que saíram da Babilônia, para que eles vissem o poder de Deus e todo o mover de Deus no cuidado para com a linhagem de Davi, da qual viria o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. Ok? Por isso, o autor, ele se preocupa em listar nomes daqueles que foram a Hebrom reconhecer Davi como rei. Pastor, estou entendendo nada. Então vamos lá. Lembra que Saul saiu do trono? Morreu? Semana passada a gente falou da morte de Saul. Davi, ele era o próximo rei, ungido por Samuel, o rei. Davi, ele não reinou inicialmente sobre todo Israel. Ele reinou só aqui no sul, em Judá. Lembra disso? Por 7 anos ele reinou no sul. E a cidade no sul onde ele reinava era Hebrom. Então, depois desse período, todas as tribos vão a Hebrom para reconhecer Davi como rei de todo Israel. Então, o que está relatado nos versículos 23 a 40 são os nomes básicos daqueles que saíram de todas as tribos, foram a Hebrom, reconheceram Davi rei, e então Davi foi para Jerusalém e tornou-se rei de todo Israel. Lembrando que cada tribo seria o que para a gente é um estado, né? Por exemplo, cada estado do Rio de Janeiro, São Paulo e tal, para eles eram as tribos. Então tinham 12 tribos, as 12 tribos reconheceram Davi como rei de Israel nesse momento. Então no versículos de 23 a 40 a gente tem o nome dessas pessoas. Estamos juntos? Como eu sei que você vai ler em casa, eu não vou ler esses versículos agora, porque eu sei que você chega em casa sedento por ler tudo de novo. Então você vai ler depois com calma os 23 ao 40. Capítulo 13. No capítulo 13, começa o relato do cronista a respeito do reinado de Davi, propriamente dito, né? Aqui a gente estava falando de algumas coisas, agora ele vai falar de algumas situações que aconteceram. Então vamos ver? Vamos olhar para os capítulos 13 e 14, aprender algumas lições e passar então por esse contexto histórico que a gente está olhando para cá. Capítulo 13, de 1 a 4. Davi consultou os capitães de 1000, os capitães de 100 e todos os chefes. E então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Dá uma parada aqui. Primeira coisa, é interessante destacar que Davi, mesmo sendo rei, não tomou uma decisão arbitrária, mas consultou os seus pares, consultou os líderes ao seu redor, chamou os chefes de 100, de 1000 e conversou com eles. O que vocês acham da gente ir buscar a Arca da Aliança? Porque ela está perdida, ela está lá naquela cidade, lá, e ela está lá abandonada. O que estava acontecendo, irmãos? O
Por 70 anos, a Arca da Aliança não estava no Santo dos Santos. Então vamos entender de novo toda essa estrutura. Lembra que aqui a gente não tem templo de pedras, a gente tem um tabernáculo de tenda, uma tenda. O tabernáculo, ele tinha o santo lugar e o santo dos santos. Está comigo? Beleza? O que é o santo dos santos, pastor? É aquele lugar separado por um véu, onde ficava a Arca da Aliança, que é aquela caixa bonita, bem feita de ouro, que tinha 2 argolas nas pontas, com vara, que era para ser carregada, com os anjos aqui, feitos, e com a arca, com a tábua da lei dentro dela, com a vara de Arão, e com o maná. Era aqui que ficava. Então, o que era a Arca da Aliança? Era a representação da presença de Deus no meio do povo. Está comigo? Beleza? Só que o que aconteceu? Teve uma guerra que os filisteus pegaram a Arca da Aliança, levaram para a terra deles. E quando eles levam a Arca da Aliança para a terra deles, lembra que acontece aquele monte de problema com eles? Eles começam a ter um monte de úlcera, começa a aparecer um monte de furúnculo, e eles falam: o que está acontecendo? É a Arca da Aliança, manda a Arca da Aliança de volta. Aí eles colocam a Arca da Aliança em cima de uma carroça e mandam ela de volta. Quando eles mandam ela de volta, Saul não tem a preocupação de colocar essa arca no Santo dos Santos, de volta. Mas ela fica lá, na casa lá em Kiriat Jearim, na casa daquele homem lá que ficou sendo abençoado por um tempo. 70 anos na casa dele, a arca ficou lá. E Saul não se preocupou com ela. Quando Davi se torna rei, ele fala: não, reúne todo mundo e fala: gente, o mais importante é a Arca da Aliança com a gente. Vamos trazê-la para Jerusalém? Todo mundo falou: bora, top, muito legal, gostei da ideia, vamos lá. Todo mundo topou a ideia, todo mundo. Davi teve a ideia então de buscar a Arca da Aliança e colocá-la em Jerusalém, ou seja, no centro da cidade de Israel novamente. Agora presta atenção, a intenção de Davi foi boa, ele consultou as pessoas certas, ele estava preocupado em glorificar Deus com esse ato, ele queria mostrar para o povo que Deus era o centro do povo, mas ele agiu em desacordo com a palavra de Deus. Ele estava indo tudo bem, tudo certo, estava caminhando tudo bem, só até o momento de chegar da hora de carregar a Arca da Aliança. E agora eu queria te mostrar o texto para você entender o que eu estou falando. Vem comigo, versículos de 5 a 14. Davi reuniu todo Israel, desde Sior no Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então, Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que era a cidade onde estava a Arca da Aliança, tá? Que fica em Judá, para de lá trazer a Arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a Arca de Deus olha o erro, puseram a Arca de Deus numa carroça de bois nova, e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça, eram 2 homens. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso, Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha.
A primeira tentativa de Davi foi um terrível fracasso. Por quê, queridos? Porque ele não obedeceu à ordem de Deus. Ele não fez de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, a Arca da Aliança não poderia ser transportada da forma como foi, mas os levitas carregariam ela no ombro, até o lugar onde deveria chegar. Os levitas, encostando apenas no varão, na vara que pegava nas argolas da caixa da arca, levando. Ninguém tocava na arca, ninguém. Era proibido, porque representava a presença de Deus. O que Davi fez? Foi todo mundo, aquela festa, né, todo mundo comemorando, alegrando, todos os sons sendo tocados. Imagina aqui uma grande banda tocando, né? E a banda toda tocando, a harpa, a lira, os tambores e tudo fazendo festa. Pegaram uma carroça, colocaram a arca dentro da carroça, e esses dois homens estavam guiando a carroça, vigiando. Só que chegou um momento, eles não estavam andando no asfalto. Aliás, se fosse no asfalto de Volta Redonda, ia dar muito do mesmo jeito, né? Porque o tanto de buraco que tem, né? Mas chegou uma hora que o boi tropeçou. Na hora que o boi tropeçou, a carroça fez isso. Na hora que a carroça fez isso, a arca ia caindo. Na hora que ela começou a tombar, o Uzá colocou a mão para segurar. Na hora que ele coloca a mão, ele morre. Por quê? Porque não podia tocar na arca do Senhor. Davi seguiu o exemplo dos pagãos, mas deveria ter feito de acordo com a palavra de Deus. Os pagãos carregavam seus ídolos em carroça, não a Arca da Aliança. A Arca da Aliança deveria ser carregada pelos levitas. Uma coisa que eu aprendo aqui, querido, sabe qual que é? Não bastam boas intenções, é necessário fazer de acordo com a palavra de Deus. Tem muita gente bem intencionada, mas que não faz de acordo com a palavra de Deus. O que eu aprendo aqui é que, queridos, tudo que a gente vai fazer deve ser feito à maneira de Deus, para a glória de Deus. Não adianta querer fazer algo do seu jeito, mesmo que com boas intenções. Faça de acordo com a vontade de Deus. Tudo que você for fazer na vida, você precisa perguntar, qual é a vontade de Deus para isso? Está de acordo com a sua palavra? Vou me casar. Será que o casamento que eu estou arrumando, ajeitando, está de acordo com a palavra? Vou arrumar um trabalho novo. Será que o trabalho novo a qual eu estou inserido está de acordo com a palavra? Eu quero servir na igreja, mas será que o que você está servindo na igreja está de acordo com a palavra? Porque não é só as boas intenções, se trata de fazer de acordo com a palavra de Deus. E uma outra coisa que eu me destaco aqui, queridos, e eu fico assim, às vezes até com muito temor, com muito medo em alguns momentos, é a seguinte: Deus é santo. Leve a sua obra a sério. Queridos, nós precisamos levar a obra de Deus a sério. Deus é santo. Às vezes nós perdemos um pouco desse temor a Deus, visto que vivemos num tempo da graça. E Deus não sai hoje fazendo o que Ele fez com Uzá, por exemplo, porque era um outro tempo, era um outro período. Mas muitas vezes nós estamos agindo de uma forma assim, sem temor. Eu fico, queridos, às vezes olhando e fico pensando, gente, como pode tal pessoa agir daquela forma, tão contrária à palavra de Deus? Será que essa pessoa não tem temor a Deus? Como que pode alguém entrar numa situação assim de, sabe, de flertar tanto com o diabo, com o pecado? Será que essa pessoa não teme a Deus? Sabe, queridos, o que eu vejo hoje é uma falta de temor. Não respeitamos mais a presença de Deus. Meu irmão, na minha época, quando eu era moleque, se eu fosse entrar na igreja, tivesse alguém orando, meu irmão, o diácono me travava na hora na porta. Pum, colocava a mão no meu peito, agora não. Ai de mim se eu entrasse.
Hoje em dia eu vejo a gente orando e tem gente jogando joguinho no celular. Momento de louvor a Deus, de adoração ao Senhor, e as pessoas estão fazendo outras coisas. Muitas vezes terminam de fazer o que estavam fazendo nos seus ministérios, saem por esta porta e não voltam mais para o culto. Fico me perguntando onde está o temor. O que eu preciso aprender aqui, quer dizer que Deus é santo. Leve a obra dele a sério. Se comprometeu a fazer, faça. Porque o nosso Deus é um Deus santo. Se você fez um voto ao Senhor, cumpra. Prometeu ofertar lá todo mês a oferta da campanha de obra, então cumpra, meu irmão. Se apertar, se deu ruim, qualquer coisa, arruma um jeito de se acertar com Deus, de pedir perdão, mas cumpra o seu voto. Acerte-se com Deus, que você não está fazendo um voto, querido, comigo, nem com a igreja, com o Senhor. Se comprometeu a fazer algo, faça. Porque o nosso Deus é santo. Tema a Deus em todo o tempo. Porque Ele está em todo o tempo com você. Você pode estar distante da igreja Batista Betânia. Você pode estar longe do pastor Alisson, pastor Felipe ou do pastor Digão. Você pode estar longe dos seus pais, longe da sua família. Você pode estar sozinho. Não está. Ninguém anda sozinho, nunca. Deus sempre está ali com você. Tema a Deus em tudo que você faz. Tenha temor. Cuidado, porque tem muita gente brincando de ser crente. Muita gente fazendo coisas tão ruins com relação ao testemunho de vida lá fora, que está manchando o nome de Cristo. Tema a Deus, porque é sério o que a gente está fazendo aqui. É sério o que o rei Davi queria fazer. Ele não poderia levar daquele jeito, ele não poderia ter feito desse jeito. Por mais que a sua intenção fosse a melhor, mas ele não poderia ter feito daquele jeito. Não era conforme a palavra de Deus. Estamos juntos? Capítulo 14. Versículos de 1 a 7 dizem assim: Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe construir um palácio. Então Davi reconheceu que o Senhor havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo de Israel. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Dá uma paradinha. Nesses versículos que a gente acabou de ler, o cronista fez questão de relatar sobre os presentes que o rei Irão enviou a Davi. Na verdade, o rei Irão era um rei muito famoso daquele tempo. E quando ele viu Davi vencendo todos os filisteus, vencendo as guerras, conquistando o que ele estava conquistando, ele o reconheceu o rei. Ele falou assim: olha, ali tem um rei que eu preciso dar honra. E ele então mandou não apenas presentes ao rei, mas ele mandou pedreiros, carpinteiros, para que pudessem construir para Davi um palácio. Davi reconheceu nessa atitude que era algo vindo de Deus. Tanto foi que Deus permitiu que isso acontecesse. E ao receber esse presente, construíram um palácio para Davi, e ele entendeu que dessa forma, Deus estava o reconhecendo também como rei diante do seu povo. Por isso, ele recebeu aqueles presentes. Depois, nós vimos nos versículos que a gente acabou de ler, que o autor fez questão de relacionar os nomes dos filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Dentre eles, Salomão, que seria o seu sucessor. Lembrando que o autor de Crônicas tem o cuidado de dar ênfase à linhagem de Davi, porque é dessa linhagem que viria o Messias. Amém? Por que pastor, que ele colocou o nome dos filhos? Por causa disso. Porque ele está sempre construindo uma história aqui,
e deixando a história construída para que eles entendessem o propósito de Deus em todas essas questões. Então, era interessante, importante que o povo ouvisse falar dos nomes dos filhos do rei Davi, aqueles que nasceram em Jerusalém. Bom, vem comigo, versículos 8 a 17. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles. Mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: vá, porque eu os entreguei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal Perazim e os derrotou ali. E disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso, chamaram aquele lugar de Baal Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou Deus e este lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles, ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado, e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Os filisteus se levantaram contra Davi. O que aconteceu? Davi começou a ser coroado rei, irão reconhecendo, tudo isso acontecendo, os filisteus falaram: opa, agora Davi é rei, então vamos atacar para cima deles, porque a gente já venceu Saul, então nós venceremos Davi também. Era a ideia dos filisteus. Precisamos matar Davi. Então eles fazem uma investida contra Israel, param num vale, num campo de batalha, e Davi então, ele pergunta ao Senhor o que deveria fazer. Veja a diferença de Davi para Saul. Davi vai ao Senhor e pergunta: Senhor, devo eu lutar contra os filisteus? Devo eu entrar nessa batalha? Devo eu ir nessa guerra? E Deus responde para ele: sim, vá que eu lhe darei a vitória. Queridos, o segredo de Davi não era sua destreza com a espada, tampouco os guerreiros habilidosos que estavam ao seu lado. O seu segredo era o Senhor, porque ele dependia de Deus. Ele só partia para uma batalha se Deus estivesse com ele, senão ele não ia. Ele perguntava: Senhor, devo ir? Uma lição que se destaca aqui para as nossas vidas é que nós devemos sempre colocar os nossos desafios diante de Deus. Assim como Davi, queridos, que estava diante de uma batalha, nós também enfrentamos várias batalhas nos nossos dias. E o que devemos fazer, pastor? Nós devemos olhar para o Senhor e perguntar: Senhor, o que eu faço diante desse desafio? Devo eu enfrentar essa batalha? Entro eu de cabeça nisso, Deus? Perguntar, queridos. O nosso problema é que nós oramos muito pouco. O nosso problema é que nós não nos voltamos para o Senhor diante das coisas que nós precisamos fazer. E depois, quando dá tudo errado, a gente vai ao Senhor. Usamos a oração como step, mas deveríamos usar a oração como volante. Só vamos para a oração quando fura tudo, quando estraga tudo, a gente vai para a oração. Deveríamos colocar a oração como volante nas nossas vidas. Procurar o Senhor em tudo que vamos fazer. Quantas batalhas estamos cravando no nosso íntimo, no nosso trabalho, na nossa família, em qualquer lugar, querido, em qualquer situação, coloque isso diante de Deus. Aprenda a orar, aprenda a colocar isso diante de Deus. Coloque diante do Senhor: Senhor, eu tenho isso aqui diante de mim, o que eu faço? Para onde eu vou? Que decisão eu tomo? Pergunte. Pare de agir de qualquer maneira, pare de agir, apenas reagir das coisas, do seu jeito, do seu modo. Não, querido, pare de agir do seu jeito. Comece a agir de acordo com a palavra. Era assim que Davi fazia. Davi ia ao Senhor: Senhor, devo ir?
Deus falou, sim, vai. Foi e venceu. Ganhou a primeira batalha. Os filisteus deixaram os deuses deles lá. Davi foi lá e queimou tudo. O que Saul fazia? Pegava para ele. Davi queimava. Queimou tudo, resolveu o problema. Aí os filisteus falam, não vamos deixar isso barato. Outra vez, vamos enfrentá-los. O que Davi faz? Já cai dentro da batalha, porque Deus já tinha respondido sim na primeira? Não. Senhor, tá eles aí de novo. O que eu faço? Cai dentro, Davi. Mas agora você vai fazer diferente. Você não vai entrar de frente com eles, não. Dá a volta com seus guerreiros, de forma sorrateira, fica atrás das amoreiras, atrás das árvores, e quando você ouvir na copa das amoreiras, ou seja, lá no alto das árvores, um barulho, um som alto, você vai invadir e você vai vencer, porque eu vou te dar a batalha. Diz o texto que Deus ia à frente deles. Sabe qual é a segunda lição que eu aprendo aqui nesse contexto? Que Deus dá estratégias diferentes para momentos diferentes. É o mesmo inimigo, é o mesmo povo, é a mesma guerra, é o mesmo lugar, é o mesmo campo, é o mesmo tempo, mas Deus falou assim, não vai de novo desse jeito, agora dá a volta e vai por trás. Por quê? Porque o Senhor sempre vai dar a ordem que Ele quer. Às vezes você está tentando do mesmo jeito com aquela pessoa que você ganhar para Cristo. Você está usando a mesma estratégia o tempo todo. E de repente Deus está falando assim, para, não é assim. Usa outra estratégia. Vai pela retaguarda. Faz diferente. Às vezes você está querendo mudar seu marido, né? Você está querendo mudar seu marido, querendo que ele mude, que ele mude, que ele mude. Deus fala assim, para. Não é assim que ele vai mudar. Faz assim diferente. Muda você primeiro. Ou o contrário. Às vezes você está querendo mudar a sua esposa. E você está tentando. E Deus fala com você, para. Não é do seu jeito, cabeça dura. Para de ficar tentando fazer do mesmo jeito, o tempo mudou, para. Acorda, rapá. Faz assim, ó. E Deus está te dando uma nova estratégia. Mas você está focado em fazer do mesmo jeito o tempo todo. Enquanto que Deus muitas vezes está nos dando novas estratégias. Querido, esteja aberto para as novas estratégias de Deus para a sua vida. Deus está querendo usar a sua vida, mas de formas diferentes também. Há tempo para tudo debaixo do céu. Aprenda a agir de acordo com o tempo certo, com a vontade certa, a vontade é de Deus. Há tempo para falar, mas também há tempo de se calar. Use a estratégia que Deus tem para você, naquele tempo, naquela hora, para aquele momento. E lembre-se, Deus vai à frente de você. O que mais me chama a atenção aqui também, é no momento em que Davi, no versículo 11, ele disse assim, olha, então Davi foi até Baal-Perazim, que era um lugar, e os derrotou ali. E ele disse, olha o que Davi diz, Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Quem venceu a batalha, gente? Quem? Davi que lutou, venceu e tal. Mas quando ele vai pegar e vai comemorar, ele fala, Deus venceu essa batalha. E Davi, eu só fui um instrumento. Porque foi por mim, através de mim, mas foi ele que venceu. Pare de querer tomar para si o sucesso que é de Deus. Pare de achar que você é algo que você não é e que dê toda a glória ao Senhor. Porque se você está onde você está, é porque Deus te colocou aí. Toda a glória é do Senhor. E aí eu entro na última lição. O sucesso está na humildade, dependência e confiança em Deus. O sucesso da sua vida, o sucesso da minha vida, o sucesso da vida de Davi está na humildade, dependência e confiança em Deus. Davi era completamente diferente de Saul. Ele era um homem humilde, reconhecia que a vitória vinha do Senhor.
Você pode ver isso muito tempo antes dele se tornar rei. Porque diversos momentos Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Lá na caverna de Adulão, lembra? Quando ele corta lá o pedacinho da roupa de Saul. No outro momento que ele estava lá no acampamento, lembra do acampamento? Que ele vai lá do lado de Saul, pega a lança de Saul, depois vai para o outro lado. Ele podia ter matado Saul tantas vezes, mas não o fez, porque ele era humilde. Ele olhava para o Senhor e falava assim: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou tocar no rei, porque foi Deus quem o colocou lá. Deus vai tirar. Não tentou usurpar o lugar de Saul. Esperou a hora certa. E na hora certa, quando ele ganha, quando ele vence, quando ele lutava e ganhava, ele olhava para cima e falava: quem venceu foi Deus. A gente precisa aprender com Davi, queridos, a ser mais humilde. O sucesso da sua vida está na sua humildade. O sucesso da minha vida, da nossa vida, está na nossa humildade. Sermos pessoas humildes. Pessoas que param para conversar com qualquer um. Não importa a sua condição financeira, sua posição social. Não importa se está com roupa nova, roupa de marca, de grife ou da feira. Não importa se descalço, de chinelo ou de tênis. Mas tratá-lo de forma igual. Humildes. Precisamos ser humildes. Entender que nós não chegamos onde chegamos por causa das nossas forças, mas porque é Deus que está à frente. Sabe por que Davi era vitorioso e tinha sucesso? Porque ele dependia do Senhor e confiava em Deus. E a sua dependência a Deus e a sua confiança em Deus fez dele um homem invencível. Não por si mesmo, mas pelo poder de Deus que estava sobre ele. Tanto ele sabia disso, que quando ele peca com Batsebá, ele escreve o Salmo 51, e quando ele escreve o Salmo 51, ele pede: não retire de mim o teu espírito. Ele pede, sabe por quê? Porque ele sabia que o seu sucesso dependia do Espírito de Deus na sua vida. E naquele tempo, o Espírito de Deus poderia sair de um servo de Deus. Não hoje, mas naquele tempo sim. Ele reconhece, ele depende, ele confia. Não à toa, Davi foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha plena certeza do seu chamado e fazia tudo para glorificar a Deus com a sua vida. Quando temos isso em mente, passamos a ser invencíveis, não por nós, mas pelo poder de Deus em nós. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Dentre outras coisas, porque ele tinha plena certeza de que tudo que ele fosse fazer deveria ser feito com o melhor de si, porque a glória era do Senhor. Veja, seja cuidar das ovelhas do seu pai, ou levar a marmita para os seus irmãos, ele fazia para a glória de Deus. Olha isso, escondidinho lá, ninguém via ele, lá no rebanhozinho do seu pai, cuidando das ovelhinhas, ninguém estava nem aí para ele, nem o pai dele lembrava dele, lembra, Samuel? Acabou seus filhos, já não tem mais nenhum. Ah, rapaz, você sabia que eu tenho outro? Está lá, rapaz, no campo cuidando das ovelhas, era Davi, nem o pai dele lembrava. Mas lá, o que ele fazia? Fazia o melhor trabalho dele para a glória de Deus. Cuidava no escondido, no oculto, sozinho. E quando você serve a Deus no oculto, sozinho, no escondido, muitas vezes Deus te coloca também para servir de uma forma que apareça. Porque Ele sabe que você não vai trazer a glória para si. Porque você já fazia isso quando estava escondido, ninguém via. Quando você começa a fazer quando todo mundo vê, você também entende que a glória não é sua, a glória é de Deus. Por isso, seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Levar a marmita para os irmãos dele, ele ia feliz da vida. Ia levar a marmita para os irmãos, ia para a glória de Deus. Ele ia tocar a harpa para o rei Saul, ele ia tocar a harpa, ia fazer o quê? Ia fazer para a glória de Deus. Ia lutar contra os filisteus, lutava para a glória de Deus. Seja matar um leão, ele matava o leão para a glória de Deus. Precisava enfrentar Golias, ele enfrentava Golias para a glória de Deus. Sendo um servo ou um rei,
não importava. Tudo ele fazia para a glória de Deus. Porque Davi servia a Deus sendo um servo, Deus o colocou para ser um rei. Porque Deus sabia que mesmo sendo rei, ele seria um rei servo. E é isso que ele quer de nós. Ele quer que você seja um servo. Não importa a sua posição, não importa o que você faça, seja um servo. Não importa onde você está, faça para a glória de Deus. Porque o segredo da vida está em colocar Deus no centro. Porque Ele sempre é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. O seu sucesso, o meu sucesso, está na humildade, dependência a Deus e confiança em Deus. Porque toda a glória é de Deus. Amém? Feche seus olhos. Como é que você está servindo a Deus? Você está buscando a glória para você? Você está querendo aparecer? Ou você sequer quer fazer porque, sei, alguma coisa te tirou essa vontade? Como está a sua vida de servo, querido? Davi tornou-se um rei, mas mesmo sendo um rei, ele era um servo. E Jesus sempre foi e sempre será o Rei dos Reis. Mesmo sendo o Rei dos Reis, ele se fez servo. Quem somos nós para achar que somos ou merecemos alguma coisa? Porque se o maior rei que esse mundo já viu, o rei Davi, era servo. E o Rei dos Reis, que reinava sobre Davi, sobre tudo, se fez servo. Quem somos nós para achar que de alguma forma podemos trazer a glória para a gente mesmo daquilo que fazemos? Faça tudo para a glória de Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque o seu trabalho diante do Senhor. E coloque o seu sucesso nas mãos do Senhor. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Às vezes o seu sucesso é uma coisa pequena para muita gente, mas para você é maravilhoso. Talvez o seu sucesso seja ser um pai presente para a sua família. E que coisa linda, porque é o maior sucesso da vida. Talvez o seu sucesso seja fazer um pouquinho daquilo que você sabe e fazer isso para a glória de Deus. E você está certíssimo nisso. Sucesso não tem a ver com grandeza. Sucesso tem a ver, está relacionado a quem fazemos, para que fazemos e por que fazemos. Pai, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados e falhas. Perdoa o nosso egoísmo. Perdoa o nosso orgulho. Perdoa por tantas vezes achar que somos melhores que alguém. Talvez porque temos um pouco mais de conhecimento, ou talvez porque temos uma posição social diferenciada, ou pelo simples fato de sermos parte de um percentual tão pequeno da sociedade que é privilegiada com aquilo que a gente tem. Ajuda-nos a olhar para todos de forma humilde, de reconhecer a nossa humildade diante do Senhor e diante dos homens, e de entender que não importa o que fazemos, o que importa é para quem fazemos. Ajuda-nos a entender isso, Deus, e quando a gente voltar para casa, a
a gente comece a fazer tudo para a glória do Senhor, porque a tua palavra nos ensina isso, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então quando a gente chegar em casa, quando a gente for fazer um café, que a gente faça o melhor café para a glória do Senhor. Quando a gente for fazer uma limpeza na casa, que a gente faça a melhor limpeza para a glória do Senhor. Quando a gente for tratar o nosso cônjuge com palavras, a gente os trate da melhor forma para a glória de Deus, entendendo que tudo que a gente vier a fazer precisa refletir em glórias a Deus. Por favor, Deus, faça-nos ter essa percepção, a mesma que Davi teve, que quando estava no rebanho do seu pai, ele fazia tudo para a glória do Senhor. Levava marmita para os seus irmãos, ele levava para a glória do Senhor. Se fosse para derrotar um leão, ele derrotava o leão para a glória do Senhor. Se fosse para derrotar Golias, ele derrotava para a glória do Senhor. Se fosse para ser humilde e não matar Saul, ele não matava para a glória do Senhor. Por entender a hora certa, o tempo certo de fazer aquilo que o Senhor quer. Respeitando a tua palavra, respeitando a tua vontade. Ah, Deus, ensina a gente a ser assim. Por favor, que esse estudo possa surtir efeito prático nas nossas vidas. Por favor, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas é muito particular, Senhor, com os teus servos, aqui neste lugar, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas, e a gente encerra o estudo de hoje, e assim nos despedimos. Estaremos juntos aqui, na próxima quarta, domingo, e todos os cultos, para a glória de Deus, porque não importa se é um culto do sábado, de quarta ou de domingo, tudo é para a glória de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe.